Salve devs, beleza? Luiz Carlos na área e hoje eu vou passar para vocês uma dica muito legal para tunar o seu ambiente de desenvolvimento com o Visual Studio Code. A gente vem falando direto aqui no canal Full Cycle da importância do Docker para desenvolvimento de aplicações. A gente vai ter o nosso ambiente isolado, nós vamos poder configurar o que a gente quiser, fora os benefícios que a gente vai ter lá em produção. Então a gente já tem aquela extensão lá no Marketplace do Visual Studio Code, que é o Docker. Você pode ver ali os seus containers, networks, volumes, poder iniciar um container, poder parar um container, então isso é ótimo. Porém, a Microsoft criou uma outra extensão que vai dar um outro panorama de desenvolvimento com o Visual Studio Code. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Vamos lá! A Microsoft já proveu uma extensão básica do Docker e você pode continuar utilizando ela no seu Visual Studio Code. E a gente já tem esse painel aqui para administrar tudo que está acontecendo com o Docker sem ter que ficar digitando os comandos. Então eu já sei que tem 3 containers rodando, eu estou rodando aqui uma aplicação com o Nest e o Elasticsearch, então eu tenho o Elasticsearch, o Nest e o Kibana para administrar o Elasticsearch. Eu posso verificar os logs aqui dos meus containers, então está aqui a minha aplicação Nest, esperando eu mudar alguma coisa para ele poder recompilar. Então, além disso, a gente tem aqui as imagens, as networks e os volumes. Eu consigo administrar tudo pelo Visual Studio Code, inclusive iniciar containers, parar containers, enfim. Mas o que acontece quando você precisa fazer uma configuração de apontamento de um interpretador da sua linguagem de programação? Esse seria o exemplo mais básico que a gente poderia pegar. Então você tem uma extensão, vamos pegar como exemplo o Python, que você precisa passar qual é o executável do Python para você desenvolver a sua aplicação. A extensão vai exigir isso. E aí você está rodando a sua aplicação com o Docker. A IDE está rodando na sua máquina, ela não vai conseguir pegar lá, não vai conseguir saber qual é o caminho do Python. Isso não é acessível. Então, a gente tem essa deficiência. Então, esse é um ponto. O ponto da IDE, ela não estar nesse ambiente de container. É aí que a Microsoft criou uma extensão chamada de Remote Container que vai resolver essa situação e a gente vai ter o nosso Visual Studio Code rodando como se fosse nesse contexto de container. A extensão Remote Containers que vai proporcionar esse ambiente pra gente. E olha que ela ainda está em preview, mas está funcionando muito bem e tá show de bola. Então é só instalar e já sair usando. Você de fato vai se surpreender com a facilidade de utilizar essa extensão. Depois de instalar o Remote Containers, ele vai habilitar esse ícone Remote Explorer e aqui a gente tem o panorama da execução desse nosso Visual Studio Code em modo container, mas por enquanto aqui eu tenho algumas coisas de WSL porque eu estou rodando isso aqui no Windows. Mas a gente vai começar a nossa brincadeira. Então essa aplicação aqui é uma aplicação Node, utiliza o Node, pode ser versão 10, versão 11, 12, enfim, e o TypeScript. Então você começa a falar assim, Luiz, eu tenho essa aplicação aqui, está rodando com Node, eu vou ter que criar um Dockerfile, eu tenho dúvida, e é aí que essa extensão vai te ajudar. Então eu vou executar aqui um comando que vai ser reopen em container. Na verdade, a gente pode entrar aqui em Remote Container, a gente tem vários, mas para começar numa aplicação ainda que você nem tem Docker, pode pressionar aqui. Aí agora ele vai mostrar algumas opções para a gente. Então nós podemos configurar o ambiente com o Node 10 e TypeScript, Node 12 e TypeScript, Node 14 e TypeScript. Bem como se eu quiser habilitar o Deno aqui também é possível. Então eu tenho várias opções aqui. E de acordo com a linguagem de programação que você está trabalhando, ele identifica e já te dá uma série de opções. Ou seja, ele está te ajudando a montar o seu ambiente do Docker sem que você fique fazendo as suas configurações, tem que copiar nada de nenhum lugar. Ele pode até pegar a configuração aqui do seu Dockerfile ou do Docker Compose, que a gente nem tem, depois a gente vai ver essa opção. Mas o que eu preciso para rodar, basicamente, essa aplicação com o Nest? Eu posso rodar um Node 12 com TypeScript. Então, eu dou um Enter e ele vai reabrir a minha aplicação no contexto de container.
E agora nós vamos ter algo acontecendo aqui. Na verdade, já aconteceu, porque eu já tenho a imagem que ele baixou do Node com o TypeScript. Para você, vai aparecer uma mensagenzinha aqui do lado que ele está fazendo download. Ele vai terminar e depois ele vai mostrar essa informação aqui que a gente está trabalhando com Dev Container, utilizando Node.js e TypeScript. Então, eu já tenho a minha aplicação rodando dentro de um container. Como que a gente sabe disso? Eu posso chegar aqui no terminal e executar um Docker PS. Olha só. Eu tenho um container rodando aqui, que é justamente o que ele criou. Então, ele cria para você automaticamente. Agora, toda vez que eu quiser rodar esse projeto, mesmo que eu não tivesse container rodando, ele já inicia o ambiente para mim. Então, é como se você estivesse desenvolvendo naturalmente no seu sistema operacional. Isso não importa qual é, se é Linux, Windows ou Mac. O que, na verdade, essa extensão faz é criar uma pasta .devcontainer. E aqui dentro nós temos um devcontainer.json que vai configurar o ambiente para a extensão entender como que ela tem que carregar essa aplicação. Então nós podemos dar um nome, isso aqui você pode modificar. E aqui está o apontamento de qual é o Dockerfile. Então ele está apontando para o Dockerfile que foi criado por ele na própria pasta. Eu posso configurar como que eu vou acessar o shell ali daquele container e posso habilitar algumas extensões dentro do contexto de container. Perceba que nesse momento agora eu tenho extensões globais no meu Visual Studio Code e extensões que eu posso habilitar somente no contexto desse container que eu estou executando. Então ele já habilitou aqui para mim o ESLint e o TSLint plugin, lembrando que JavaScript e TypeScript já estão habilitados por padrão. Então, ele já tem uma série de imagens Docker que vão servir aí para Python, PHP, Node, e ele já configura aqui e instala as extensões para você que você necessita. Extensões básicas e depois você pode habilitar as suas. Olha só o Dockerfile que a gente tem. Nós já temos uma imagem Microsoft, que é uma imagem que tem ali o TypeScript junto com o Node, na versão 12. E aí, se você quiser instalar outras coisas, fazer outras configurações, então é só mexer nessa imagem aqui e rodar novamente o seu container. Na verdade, você pode muito bem fechar a sua aplicação, parar o seu container e iniciar novamente. Ou você pode fazer isso com a sua extensão Docker que continua funcionando. Ele identificou aqui que o meu container está rodando. E o legal é que agora o Visual Studio Code está no ambiente de container. Então, se eu abrir o terminal, ele não vai abrir o terminal da sua máquina, seja do Windows, Linux ou Mac. Ele vai entrar ali no bash do seu container. O que eu tenho aqui, ó? Os meus arquivos do meu projeto. Eu já tenho o Node 12 funcionando e outras coisas também aqui. Então, eu já saí containerizando. É difícil falar essa palavra, mas a gente já está fazendo isso na nossa aplicação sem esforço nenhum, sem ficar executando os comandos com o Docker. Então isso vai trazer uma produtividade incrível. Ah, não, peraí, eu quero parar com isso aqui. Tudo bem, a gente pode simplesmente fechar a nossa conexão com esse Dev Container. Então eu voltei para o modo natural do meu Visual Studio Code. Ah, eu quero abrir novamente. Não tem problema, a gente clica aqui no nosso projeto. Então ele já vai abrir. E agora é rápido, porque o nosso container continua rodando. Quando eu fecho a minha conexão, eu não parei o meu container. Se eu quiser fazer o stop dele, eu tenho que chegar aqui e fazer o stop. Mas aí eu saio desse modo aqui, posso deixar o container rodando e fazendo outra coisa, abrindo outro projeto e desenvolvendo. Posso deixar o meu container rodando na minha máquina sem nenhum problema. Então, olhe a facilidade que você tem agora, até mesmo se você não tem experiência com Docker. Você já pode isolar aí o seu ambiente, configurar da maneira que você quiser, de forma bem simples. E o legal é que você pode fazer a sua configuração na sua máquina, incluir esse .dev container no controle de versão e os seus colegas podem rodar a aplicação no Visual Studio Code deles da mesma maneira que você está rodando com as extensões específicas que você habilitou.
Agora vamos ver o caso de uma aplicação que já tem um Dockerfile, já tem um Docker Compose, se a gente já pode integrar ela facilmente com o Visual Studio Code utilizando Remote Containers. Então, eu já tenho uma outra aplicação Nest, agora com a configuração aqui de um Dockerfile e de um Docker Compose, que é aquela aplicação que eu tinha mostrado para vocês há alguns minutos atrás, com Elasticsearch e Kibana. Então, eu faço a mesma situação. E agora ele já identificou que eu tenho aqui um Dockerfile e um Docker Compose. Então eu tenho essas duas opções para fazer a integração. Como eu já tenho o Docker Compose, é só dar um Enter aqui. E aí eu vou falar qual é o container que eu estou desenvolvendo de fato. Qual é o container da sua aplicação, que é o serviço app que eu configurei aqui, que vai estar ali a aplicação com o Nest. Então eu vou dar Enter e ele vai recarregar o Visual Studio Code com o ambiente de Dev Container e já vai iniciar automaticamente todos os serviços sem que você tenha que fazer um Docker Compose Up. Então ele já está fazendo aqui, ó. Inclusive já está instalando as extensões para mim. Na verdade, eu não configurei nenhuma extensão ainda, mas a gente aguarda esse processo terminar. O nosso projeto vai aparecer depois que ele terminar. Então, uma dica importante aqui é que você tenha aí o seu Docker Compose muito bem configuradinho, não tenta criar ele de primeira e já tentar abrir o Visual Studio Code com esse contexto. Roda ele, garante que ele está rodando liso, aí depois você vem para cá, porque senão vai dar erro aqui, você vai ter que parar, então vai te dar algumas dores de cabeça. Então, essa configuração aqui é para a configuração Docker que já está rodando liso no seu projeto. Então agora eu já tenho a minha aplicação Nest Elasticsearch rodando dentro do Dev Container. Ele já mostrou aqui para mim que eu estou rodando com o Docker Compose e sugerindo para eu instalar Git, que eu não quero habilitar. Ele vai criar a pasta .dev container do mesmo jeito. Então aqui eu tenho o nome desse Dev Container que eu posso colocar do jeito que eu quiser. E agora a configuração é diferente. Nós temos o Docker Compose, mas ele vai também criar um dele imitando o nosso serviço app e apenas criando um novo volume chamado de Workspace. Porque se a gente abrir agora o terminal, eu já tenho /workspace que vai apontar para o seu próprio projeto. Então, no seu Docker Compose, você já tem ali o compartilhamento de volume, mas ele já cria o dele para facilitar a sua vida. Então, imagine, toda vez que você for iniciar esse projeto agora, é só você marcar a opção ali de abrir o projeto com o Dev Container. Ele já inicia tudo. Você não precisa fazer mais nada. E até terminal, se eu abrir novas instâncias aqui, ele já abre lá de dentro do Docker. Eu não preciso fazer Docker, exec, Docker, Compose exec para entrar no Bash. Ele já fez tudo automaticamente para você. Então já está tudo funcionando aqui. E agora o que é legal é a gente olhar aqui as extensões. Então nós temos duas divisões agora. As extensões que estão instaladas localmente, ou a gente pode falar de forma global no Visual Studio Code, e as extensões que estão nesse contexto de container. Então, eu já tenho aqui algumas extensões padrões. Então, se eu quiser, por exemplo, instalar uma extensão do Python aqui, olha só que interessante. Eu posso instalar ela nesse momento, mas ela vai ficar ativa nesse contexto de container do meu projeto. Ela não vai ficar ativa de forma global, na verdade até já tenho ela de forma global, mas ela é ativa nesse contexto. Então você instala essas extensões no contexto do seu projeto, que ela já vai ter, é como se ela estivesse rodando ali dentro do container. Então se ela pedir ali o interpretador da linguagem, você apenas passa o caminho como se você já estivesse ali. Imagine que você se transportou para dentro do container. Então, isso é definitivamente fantástico, mas a gente só tem que tomar cuidado com isso. Toda vez que você está com esse ambiente ativo aqui, qualquer coisa instalada, a não ser que seja uma extensão que já vai ficar ali no contexto global, como o auto-close tag, auto-rename tag, mas muitas extensões ali focadas para a sua linguagem de programação vão ser instaladas nesse contexto. Uma outra coisa também muito interessante que a gente pode fazer é habilitar algumas extensões padrões. Então imagina só que nesse arquivo
Dev Container, eu tenho aqui as extensões que são habilitadas no contexto desse projeto. E eu não tenho nenhuma. A gente sabe que vão ter várias extensões que vão ser padrões para todos os projetos, que a gente vai ter ali uma série de pacotes que vão nos ajudar na melhoria do código e mais um monte de outras coisas. Então, para a gente não ter que toda hora de iniciar um projeto, ficar instalando essas extensões, e você teria que especificar todas essas extensões aqui, você teria que listar uma a uma aqui, a gente pode ir lá naquela configuração, que na verdade eu não deixei aberta aqui, que é o Default Extensions. Então, essas extensões aqui elas vão já ser pré-instaladas em todo o remote container que eu abrir com qualquer projeto. Questão aqui de bookmarks para a gente poder ter ali os nossos favoritos no meio do projeto. O Git History, Color Highlight, que vai mostrar ali as cores quando a gente tem hexadecimal. Autocomplete aqui com VS Code e IntelliCode. TSLint, que pode ser que quase sempre a gente esteja utilizando TypeScript no projeto. .env, a própria extensão do Docker. Então, isso aqui faz com que isso já instale por padrão e eu não tenho que especificar aqui. Se a gente não especificar isso aqui, teria que ser habilitado, você teria que copiar todas essas extensões para cá. Mesmo que você instale uma extensão no seu Dev Container, tá aqui com o seu projeto, se você não guardar ela aqui em Extensions, da próxima vez que você iniciar, essa extensão que foi anteriormente instalada não vai estar habilitada. Então são algumas dicas legais para a gente poder ter aqui o nosso ambiente bem produtivo e bem legal, todo configurado para você mandar ver aí no seu projeto utilizando containers. Então agora eu já posso iniciar todo o meu projeto apenas aqui no Visual Studio Code, evitando ali os comandos. Às vezes a gente fica digitando comandos errado, fica rateando alguma coisa, já vai abrir aqui para você, já tudo prontinho na sua mão, e aí é só utilizar o Docker e aí se tornar um Full Cycle Developer. Então, pessoal, aproveitem essa dica, espero que vocês tenham gostado, deixem um curtir aí no vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, é isso aí, e até a próxima. Thank you.